Boa noite. Prazer imenso receber todos vocês aqui na cidade de Petrolândia, na Câmara de Vereadores aqui da cidade. Esse é o primeiro CONIC, Congresso Interdisciplinar de Liderança Profissional Estudantil. Vamos dar início à solenidade do evento e, sobretudo, vamos enaltecer, convidando algumas pessoas e líderes e representantes para estar presentes na plenária. Convido agora o senhor Pedro Fernando da Silva, nosso reitor da faculdade, o Nobá Anhanguera Petrolândia. Convido também meu amigo vice-prefeito Rogério Novaes a compor a mesa. O senhor Erinaldo Alencar Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Petrolândia, a também compor a plenária do primeiro evento do ano. Dando brevidade, o senhor Augusto Moraes de Barros, coordenador da área de Censo Demográfico e chefe das agências do IBGE em Serra Talhada, na jurisdição Serra Talhada, São José do Belmonte, Petrolândia, Floresta, Tacaratu, Flores, Triunfo, Jatobá, Santa Cruz da Baixa Verde, Betânia e Calombi. Convido também o senhor Michel Ferraz, diretor do Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, o ProRural. Em nome do senhor Luiz Antônio Justo da Silva Lopes, presidente da OAB, na jurisdição Petrolândia, Floresta, Inajá, Mandaré, Jatobá e Tacaratu, o meu amigo doutor Silvano Vieira Rodrigues. Convido o senhor José Maurício Filho, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolândia, com voto plenária. O senhor Pedro Gomes Vilarim Júnior, vereador da cidade de Floresta, representante da cidade. A todos os presentes, vos peço que fiquem de pé para enaltecer esse momento com o nosso hino de Pernambuco. Esse é o primeiro Congresso Interdisciplinar de Liderança Profissional Estudantil. Vamos saudar esse momento com breve formalidade do nosso hino pernambucano.
todos. Esse congresso interdisciplinar fomentado pela Faculdade Unopar da cidade de Petrolândia saúda todos os presentes e dizer que essa noite é muito importante, pois seria o primeiro congresso interdisciplinar, será fundamentada para as outras cidades. Afinal de contas, vamos ver os dados, vamos ver as lideranças, como elas compõem e como estamos vendo os indicadores de desempenho. Gostaria de ler um trecho da Bíblia que está em Romanos, capítulo 3, versículo 1 ou 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Então, para enaltecer essa noite, gostaria de convidar meu amigo Jorge Barros a apresentar os dados demográficos e econômicos das cidades de Petrolândia, Floresta, Jatobá e também Itacaratu. Muito boa noite, pessoal. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Fernando pela oportunidade de representar o IBGE diante das autoridades aqui de forma plenária, mas diante do público como um todo. Porque, na verdade, sem o público, sem as pessoas, não existe trabalho estatístico. E o IBGE, o foco é a geografia e a própria estatística. Então, nós queremos apresentar alguns dados relativos à demografia dessas 4 cidades, Floresta, Petrolândia, Itacaratu e Jatobá, também dados econômicos, dados agropecuários, e nós vamos, após a apresentação, quem tiver dúvida a respeito do que foi apresentado, a gente pode conversar a respeito e sanar essas dúvidas. E, ao mesmo tempo, informo que as informações aqui apresentadas são dados estatísticos oficiais que constam no site do IBGE para consulta pública. São dados já consolidados. Inicialmente, nós vamos falar um pouquinho sobre os resultados do Censo Demográfico de 2022, que está fresquinho, né? Ainda estão saindo os resultados, porque são muitas variáveis. O IBGE, antes de divulgar, tem que fazer todo o processamento e uma análise das informações coletadas para que não lance um dado e depois tenha que verificar e retificar essa informação. Então, por isso, esse cuidado para que a gente possa lançar demora um pouquinho mais para que os dados sejam os mais precisos possíveis, já verificados e analisados. Então, falando sobre população, né? Falar sobre demografia. Petrolândia tem hoje a população oficial dada pelo Censo Demográfico de 2022, que visitou todos os domicílios existentes no município, tanto na zona urbana quanto na zona rural, tá? E todos esses domicílios, eles foram georreferenciados. Então alguém pode dizer, não, mas e aquela casa lá em cima da serra, e aquela casa perdida lá numa ilha? Nós temos a imagem de satélite que demonstra que um recenseador esteve lá. Está ali a Paulina, que foi recenseadora, que não deixa mentir. Passou em toda a casa mesmo? Passou, né? Bateu o GPS em toda a casa? Onde tinha morador, fez a entrevista? Então esse é o processo. Foi feito o trabalho hercúleo, né? Mas conseguimos. Aí nós vamos analisar um pouquinho e fazer um comparativo também com os dados de 2010 e dos censos anteriores. Tá? Então a população oficial hoje de Petrolândia é de 34.161 pessoas. Nós constatamos isso como censo demográfico. E se nós observarmos ali o gráfico, nós vamos perceber que a população ela não cresceu aquilo que se esperava. Em especial, claro, o poder executivo, né? Porque pela estimativa lançada pelo IBGE, a população já estava ali perto dos 37 mil pessoas, mas era uma estimativa. Aí no meio do caminho, do censo 2010 para cá, aconteceram alguns fenômenos que impediu a população de chegar na estimativa que o IBGE tinha lançado. Então a população oficial de 34.161 pessoas. Mas vamos observar melhor o gráfico. Notem só o gráfico de censo a censo, né? Nós temos então o último censo, 2022,
e anterior, 2010. Antes de 2010, o censo foi de 91. Então vamos focar nesses 3 censos. Note que 2000, né? 2000 e 91, perdão. Então nós temos 2022, 2010, 2000 e 91. Então vejam que de 91 para 2000 a população ela decaiu. Ora, mas por quê? Isso é um fenômeno observado em todas as cidades do interior. Que fenômeno é esse? O país vivia um período de inflação alta, né, no começo dos anos 90, e também nós sabemos que sofremos aqui no interior com o fenômeno da seca. Naquele tempo também, nos anos 90, não tinha os programas de assistencialismo social que tem hoje, né, Nossa Família, o agricultor seguro safra e assim por diante. Então a tendência era, das cidades pequenas, sempre perderem população, e foi justamente o que aconteceu de 91 para 2000. Petrolândia tinha 32 mil pessoas em 91 e passou para 27 em 2000, 27 mil. Né? Agora note o fenômeno inverso, de 2000 para 2010. Justamente por quê? Porque os anos foram mais favoráveis. Está aqui o Júnior no livro, não deixa de mentir. Foi um período mais próspero na questão das chuvas e, ao mesmo tempo, houve programas implementados que possibilitaram que o agricultor não tivesse que migrar para São Paulo, Rio de Janeiro, e buscar trabalho. Ele conseguiu se manter na sua própria terra e produzir. Até porque o Bolsa Família também deu essa possibilidade. Então a população, o que é que aconteceu? Ela cresceu. Ela tinha decaído em torno de 5 mil pessoas, do 91 para 2000, e ela teve o retorno dessas 5 mil pessoas para 2010. Né? E isso é um fenômeno que aconteceu em praticamente também todas as cidades aqui da nossa região. E aí, então, o que acontece? Uma das variáveis que o IBGE tem para calcular a estimativa populacional a cada ano é justamente o índice de crescimento que houve de um censo para o outro. Então, como o Petrolândia vinha uma crescente de 2000 para 2010, o IBGE também imaginou que de 2010 para 2022 continuaria nesse ritmo de crescimento. Não atingiu aquilo que era esperado, contudo, nós podemos observar aqui no gráfico que a cidade cresceu sim. Passou de 32 mil pessoas para 34.161, o que foi uma crescimento de quase 2 mil pessoas. E não perder população numa época dessa já foi um ganho. E por que podemos falar isso? Porque de 2010 até 2022, quantas coisas ocorreram? A partir de 2015, 2014, 2015, uma crise econômica em todo o país, né? Muitas pessoas perderam o emprego. Também ocorreu a seca prolongada de 2012 até 2018, 2019, isso fez com que muitos agricultores não conseguissem mais se manter na zona rural e passaram a migrar da zona rural para a zona urbana do próprio município, deixando a casa da zona rural vaga. Outra coisa que aconteceu foi a elevação dos preços, ou seja, a inflação alta. Então, aquela população pendular, ou seja, pessoas que moravam em Petrolândia, mas trabalhavam, por exemplo, em Paulo Afonso e faziam esse percurso todos os dias, com a alta dos combustíveis, talvez não conseguissem se manter nesse percurso. E aí algumas migraram de fato. Né? Não, em vez de gastar o dinheiro com o combustível que está caro, nós vamos alugar uma casa na outra cidade e vamos morar lá, seja em Paulo Afonso, Serra Talhada, onde for. Então tudo isso com certeza impactou para que a população não crescesse o esperado. Então, ficou com 34.161 pessoas, o que coloca Petrolândia ainda dentro das 1000 cidades mais populosas do país. Então, Jorge, não trabalhando no tempo. É muito simples. É levado em consideração no momento que você vai fazer entrevista. Por exemplo, das pessoas que. Vou dar um exemplo aqui. Lá em casa, temos 5 pessoas. Só tem 2 que estão trabalhando há mais de 2 anos fora. E aí, quando faz a entrevista, a gente diz: olha, são 5, mas 2 trabalhando um ano e pouco, que está trabalhando somente em embaixada. Esses 2 não contam com população ou conta também. Há alguns critérios que precisam ser observados para que a gente considere uma pessoa como morador do domicílio. Então, quais são esses critérios? Que ele não tenha
mais de 12 meses de afastamento da casa. Né? Então, se a pessoa está mais de 12 meses fora daquele domicílio, não importa o motivo, ele não é considerado mais morador. A gente considera que ele já migrou. Se a pessoa também se locomoveu ou saiu da cidade, do seu domicílio, em busca de trabalho em outro local, em outro município ou em outro estado, também é considerado migração. Ele não é contado. Contudo, as pessoas que vão para o trabalho sazonal, né, por exemplo, corte de cana. Então, ele foi para o corte de cana, vai trabalhar lá uns 3 ou 4 meses e retorna. Essa pessoa é contada na casa da família dele está. Se os filhos, né, você tem filhos estudando em Recife, por exemplo, ou em outra cidade, mas eles retornam na casa dos pais quando estão de férias, eles são contados na casa dos pais. Né? Então, são observados esses critérios para a gente considerar uma pessoa moradora ou não de um domicílio. Eu acho que você tem uma dúvida muito grande tecnicamente. Porque eu trabalho com gestão de BIM, a gente ia na certeza que era onde está em cima da casa de 38, 39 mil habitantes. Aí eu também tenho 34 mil e frações. Né? E eu acho que mais ou menos isso, que a gente faz uma conta que a gente tem, no mínimo a gente tem 3 mil pessoas hoje que trabalham fora, aqui em Nova Município, pessoas que a gente conhece, né? Então tem todas as 3 mil pessoas. Eu acredito que foi aí onde teve essa lacuna e ficou como não domiciliado de Petrolândia. Mas a gente tem que lembrar que durante a coleta, não só os essenciadores vão a campo e fazem a coleta, eles também têm uma supervisão. Então, há um trabalho de supervisão no qual o recenseador só recebe sua remuneração depois que o supervisor revisita alguns domicílios e confirma que ele fez o trabalho correto. Então, tem todo esse fluxograma para que a gente não perca a população, porque não é de interesse de ninguém deixar de contar as pessoas que efetivamente são residentes em cada município. Mas, observem aqui outros dados que foram coletados que são interessantes também. Vejam a pirâmide etária hoje no município de Petrolândia. Então, às vezes a gente vê um gráfico como esse, uma pirâmide como essa, e pensa que ela não tem muito a ver com a nossa vida, mas tem sim. Porque se nós observarmos, a gente vai ver que a base da pirâmide, ou seja, aqui embaixo, né, que é a população mais jovem, as crianças, essa base tem se estreitado. Ou seja, o maior controle de natalidade, né, tem feito com que as famílias tenham menos filhos. E como que isso vai impactar a nossa renda? Olha, os gestores públicos se reclamaram muito hoje que há um déficit na previdência dos municípios, porque tem muitas pessoas se aposentando ou já aposentadas e poucas pessoas para contribuir e pagar o salário dos aposentados. Então, é isso aí que vai, se não forem tomadas medidas mais efetivas, né, e repensar o sistema previdenciário, como foi feito, inclusive, a reforma da Previdência, né, em nível nacional nos últimos anos. Por quê? Porque quem sustenta a população mais idosa aqui ainda é a menor fatia da população, mas está crescendo, né, a expectativa de vida está maior, é a base da pirâmide, né? Porque daqui a pouco, essa base pequena, fina, ela vai passar aqui para o meio. E a gente já vê também que a classe que está trabalhando, olha, está ficando menor, né? Então isso é um alerta para todos os municípios do Brasil como um todo, que a Previdência ela tem que ter um meio de se sustentar, mesmo com menos crianças nascendo e menos uma população jovem para trabalhar, né? Então essa é a pirâmide etária de Petrolândia, que não foge muito da pirâmide etária do Brasil e das outras cidades aqui vizinhas. Sobre população quilombola indígena, que aí é importante destacar também que nesse censo de 2022, o IBGE fez um trabalho voltado especificamente para essas duas populações, né? Indígena e quilombola. E em Petrolândia, a gente contou, né, se declararam como quilombolas. Aí não é o IBGE que chega e define, não, você mora aqui, você é quilombola. Não, a pessoa se autodeclara. Então, 104 pessoas se declararam quilombolas no município. Quanto a indígenas, a gente teve 5.223 pessoas que se declararam indígenas no município de Petrolândia, tá? Isso é autodeclaratório. Pessoa que informa, não, eu sou indígena, eu me considero indígena
e aí avançar. Daí mais uma vez a pirâmide etária, e aqui do lado eu queria destacar o número de homens e mulheres no município. Né? A gente vê que Petrolândia segue a regra nacional, né? Que é de mais mulheres do que homens. Então 17.505 mulheres no município e 16.656 homens. Não é tão diferente o número, mas as mulheres ainda prevalecendo, né, no número total. Aí, por que eu trouxe outras cidades? Né? Por quê? Porque elas fazem parte da nossa jurisdição e, ao mesmo tempo, são vizinhas, são irmãs de Petrolândia, né? E pode, inclusive, ter algum representante aqui, porque o Fernando fez o trabalho de convidar, né? Pessoas de Floresta, por exemplo. Então, vejam que Floresta está com uma população de 30.137 pessoas. É uma população menor do que a de Petrolândia, embora a área territorial de Floresta seja imensa e bem maior do que a de Petrolândia. Na verdade, no estado de Pernambuco, Floresta, em área territorial, só perde para Petrolina. Né? Então, a área é realmente imensa. A população, 30.137, e note que o mesmo fenômeno que acontecia com Petrolândia, do censo 91 para o censo 2000, a cidade perdeu população. De 2000 para 2010, ganhou população. Né? Aqueles fatores todos aqui que a gente conversou ainda agora. E para 2022, de 2010 para 2022, cresceu em torno de 1.000 pessoas, o que não mudou muito o gráfico, mas também teve um acréscimo, né? Pequeno, mas teve. Em virtude também de todas as variáveis que foram mencionadas aqui, que impactaram num crescimento menor do que esperado, não só para a Petrolândia, mas, como vocês estão vendo, também para a Floresta. Está aqui o gráfico mostrando mais uma vez com a população, de acordo com cada censo, e o ranking por município no Brasil, que ele está na posição 1134. Em relação à pirâmide etária, vejo que em Floresta ainda, a base da pirâmide está mais estreita ainda do que em Petrolândia, né? Então, menos crianças, menos jovens de 0 a 9 anos em Floresta. E o número de mulheres é maior do que o de homens também na cidade de Floresta. Então, não está fugindo muito a regra, né? Vocês veem que Petrolândia está seguindo aqui o que tem acontecido na região, com exceção, claro, a população que cresceu mais, até proporcionalmente do que nos outros municípios. Ainda sobre Floresta, a gente tem a idade mediana de 29 anos e 882 pessoas se consideraram ou se declararam quilombolas. Já a população indígena, parecida com a de Petrolândia, foi de 5.456 pessoas em Floresta que se declararam indígenas. Agora, Tacaratu. Tacaratu também foi uma cidade que trouxe, o censo trouxe a surpresa, né? A população não atingiu aquilo que o IBGE estimava, né? Que era em torno de 26 mil pessoas. Então, nós encontramos 23.902 pessoas no município de Tacaratu, quase 24 mil, né? E notem que Tacaratu, de 91 para 2000, ela perdeu população, mas foi um decaimento menor do que houve em Floresta e em Petrolândia, né? Já de 2000 para 2010 aconteceu a mesma coisa de Floresta e Petrolândia, que foi o crescimento da população. E de 2010 para 2022 cresceu, mas no número menor do que a gente esperava. Então, está tudo ali corroborando, né, a informação de um município para o outro, já que a região é a mesma. E aí a gente vê Tacaratu na posição 1452, 53, e ali as populações. Agora vamos para a pirâmide etária, que também é semelhante, né, a base se estreitando, o meio se alongando, e lá em cima também ela crescendo um pouco a população idosa. Agora, interessante em Tacaratu, e o que diverge das demais cidades da região, é que o número de homens lá é superior ao de mulheres. Tacaratu. São 12.024 homens para 11.676 mulheres. A diferença é pequena também, mas é um dos poucos municípios de Pernambuco que a população masculina é maior do que a feminina. Com relação à idade mediana de 30 anos, que é a média, praticamente a média no Brasil, que esse ano ficou em 29 anos, a média da população, a média de idade da população brasileira. E lá em Tacaratu, 340 pessoas se declararam quilombolas,
um número maior do que em Petrolândia, e 8.241 pessoas se declararam indígenas. Então, um número, cerca de 3.000 pessoas a mais, 3.000 indígenas a mais em Itacaratu do que em Petrolândia. E aqui, Jatobá. Chegamos em Jatobá, e nós vemos aí 14.020 pessoas, a população também ficou abaixo daquela que era estimada pelo IBGE, e nós percebemos aqui nos censos 2000 para 2010 houve um crescimento, e de 2010 para 2022 se manteve estável, né? Crescimento bem pequeno. Ainda sobre Jatobá, ela se encontra na posição 2.322 no Brasil, né, em termos populacional. E a população de homens e mulheres, a pirâmide já está um pouquinho mais bagunçada, né? A gente vê uma base também se estreitando, mas a gente vê ali a população de 40 a 44 anos, ainda, né, com a força de trabalho atuante, ainda se mantendo, né? Mas também vai ter problemas com relação à previdência muito em breve. 7.155 mulheres para 6.665 homens. Então, prevaleceu também a maior parte da população como feminina. E aí, sobre população quilombola, não teve pessoas se declarando quilombolas no município de Jatobá. E a população indígena também grande, parecida com a de Petrolândia, de 5.579 pessoas se declarando indígenas no município de Jatobá. Então a gente vê, pessoal, fazendo, né, uma revisão geral dos 4 municípios aqui vizinhos, que não muda muita coisa, né? O índice de crescimento populacional foi pequeno em todas, né? A gente percebe a pirâmide etária também, a base se estreitando em todas, né? E, claro, esses fenômenos que foram citados, com certeza impactou para que as cidades não crescessem o esperado nesses 12 anos aí de hiato de um censo para o outro. Agora a gente vai falar, comparando 2010 e 2022, a população indígena. Então, lembram que eu falei que o IBGE fez um trabalho especial voltado à população indígena? Então, com a divulgação maior, mais pessoas passaram a entender qual era a questão. Porque a pergunta que é feita pelo recenseador era: qual sua cor ou raça? E aí, quando fala qual cor ou raça, aí dá as opções: branco, preto, pardo, amarelo ou indígena. Algumas pessoas eram indígenas, mas se declaravam pardas ou pretas, né? Só que aí, nas cidades que tem terra indígena e que tem uma incidência maior da população indígena, havia uma pergunta de cobertura. Então, se perguntava: qual sua cor, raça, branco, preto, pardo, amarelo ou indígena? E a pessoa dizia: não, eu sou branco. Aí vem uma pergunta de cobertura depois: você se considera indígena? A pessoa: sim, me considero. Eu sou da tribo tal, eu sou da etnia tal. E aí, essa população que antes podia ser perdida, ela era captada. E é por isso que a gente teve um acréscimo na população, né, das pessoas que se declararam indígenas. Então veja que em 2010, está aí à esquerda, em Petrolândia, eram 2.550 pessoas que se declararam indígenas, né? E já em 2022 foram 5.223, né? Então pode ser que essa população já fosse perto de 5.223, mas por essa questão de não ficar atento à pergunta, né, ou não ter a pergunta de cobertura, elas não se declararam. E agora a gente tem um número mais real, tá? No Brasil inteiro. Ali a gente tem a população indígena de Floresta, Jatobá, Petrolândia, Itacaratu, e os dados que foram coletados em 2010 à esquerda. Então a gente vê uma diferença grande, mas muito por causa dessa questão das pessoas entenderem melhor a pergunta, da pergunta de cobertura e do próprio pertencimento, né? E a gente sabe que nos últimos anos houve um engajamento maior das comunidades para que as pessoas, elas, de fato, se declarassem da forma que ela realmente se vê, né? Se é branca, preta, parda, se é indígena e assim por diante. Da população quilombola, nós não tivemos esse levantamento em 2010, então não tem como haver um comparativo. A gente vai ter um comparativo no próximo censo. Mas, para que a gente tenha ciência e relembre os números, Floresta, 882 pessoas se declararam quilombolas, Jatobá, nenhum habitante,
Petrolândia, 104 pessoas e Itacaratu, 340 moradores que declararam quilombola. Aí está o gráfico nacional da população quilombola no Brasil, e embora esteja pequenininho ali, mas Pernambuco se encontra na 5ª posição em termos de número de pessoas que se declararam quilombolas no censo 2022. Então, o estado com maior população quilombola é a Bahia, depois Maranhão, Minas Gerais, Pará e Pernambuco. Com 78 mil e poucas pessoas se declarando quilombola. Já com relação à população indígena, isso é informação que talvez a gente não imaginava, né? Que Pernambuco ficou em 4º, né, da população indígena no Brasil. Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul e depois em Pernambuco, ou seja, ficou à frente até do Pará, que a gente sabe que tem a floresta amazônica lá. Mas esse foi o dado coletado e a gente confia, né, no que foi feito, porque o questionário foi bem aplicado pelos licenciadores que trabalharam em campo. Fernando? Só um momento. Antes de passar para a parte 2 dos dados econômicos oficiais de cada região, vocês vão elaborar perguntas e também vão representar o órgão de vocês. Afinal de contas, vamos estar olhando os indicadores de desempenho e, na oportunidade, cada órgão, cada entidade pode ser parceiro um do outro e pode ter o convênio também com a faculdade Unopar. Antes de mencionar cada dado, gostaria que, com suas breves palavras, nosso reitor enaltecesse esse momento, Pedro Fernando. Parabenizar ao representante do IBGE, belíssima informação. Uma coisa que é importantíssima, porque a partir desses dados, a importância do trabalho deste, porque a partir desses estudos, dessas estatísticas, que são traçadas as políticas públicas. Eu não tenho errado aqui. Certo? A importância para poder estabelecer as políticas públicas, equilibrar os municípios através da distribuição dos recursos públicos, dos investimentos, e infelizmente estava sofrendo algumas pressões. A ciência, não somente estatística, mas todos os aspectos, vinham sofrendo determinada pressão, e isso é muito ruim. A gente não pode, em hipótese alguma, desmerecer e desconsiderar, acho que melhorou agora, e desconsiderar esses dados científicos. A ciência, ela está aí para ajudar. A gente não pode ir contra a ciência. As pessoas se preparam para isso. O meu nome do senhor, Jorge, acho que muito. Não são dados aqui fictícios. Tem uma lógica, tem um estudo. O pessoal foi para o campo, ao vivo. Está para cá. Deixa eu poder. Deixa eu ir para cá, porque eu acho importante, viu, Jorge, a gente resgatar a importância da ciência em todos os campos, seja no aspecto produtivo, seja no aspecto estatístico, seja no aspecto da economia, seja no aspecto da ciência. A gente precisa resgatar isso, porque são esses estudos que fazem com que a vida em sociedade se equilibre e os governantes tenham condições de projetar suas políticas. E aí tem uma questão aqui bem rapidinho que eu acho que eu vou provocar. Por exemplo, eu sou filho de Petrolândia, eu nasci em Petrolândia Velha, e eu tinha um hábito de ir muito para aqui o prédio dos padres. E eu fiquei triste quando eu retornei há pouco tempo e vi aquelas mangueiras da fonte grande morrendo e comia atacando. A terra totalmente morta. Onde toda criança ia ali,
E o básico, eu não sei se já falar em Mussu, é uma espécie de parece uma cobra preta, lisa, né? E estava muito no sul ali, porque aquela terra é uma terra rica, cheia de nutrientes. A fonte brotava e molhava tudo. Aqueles pés de manga ali eram lindos. Aí o que acontece hoje? O pessoal está canalizando a água da fonte para levar para as casas. E eu fico, meu Deus do céu, hoje aqui a região, a água está aqui em cima. É muito fácil vocês verem o problema de lá. Se você construir essa reservatório aqui em cima, a água vai descer com gravidade e vai abastecer todas as casas do Brejo e até Itacaratu. E você tirar aqueles canos que estão sugando a fonte, acabando com a terra, acabando com os cajueiros, com as mangueiras, com os pedrinhas. Então, é uma provocação. Vocês são técnicos, fazer um estudo, apresentar os políticos, para que a gente resgate e salve, porque aquela fonte ela vai secar. E secando aquela fonte ali, vai acabar com a produtividade do prédio. Parabéns pela explanação e desejar um bom debate para que daqui tenhamos ideias e a comunidade dos políticos que são responsáveis para tomar a potência. Muito obrigado, Heitor. Muito obrigado, Heitor, pelas suas palavras, belas palavras, bem colocadas. Esse tempo que a gente está vivendo, realmente é preciso pensar o futuro, todos os ângulos, né, todos os prismas. Então, essas foram as informações demográficas. É claro que o censo está ainda em processo de apuração, de crítica das informações coletadas, e mais variáveis vão sair nos próximos dias, nos próximos meses. E a gente espera no próximo evento, se me convidar, a gente apresentar os dados mais completos, tá? Quem sabe no ano que vem. Então, agora vamos passar um pouquinho para os dados econômicos oficiais da região, também focando nesses 4 municípios, tá certo? Também são dados oficiais, são dados para consulta pública e todos estão no site do IBGE. Então, vamos falar sobre o Produto Interno Bruto e preços correntes. Então, vamos falar do PIB municipal. Aí, Petrolândia, a gente vai observar que está bem mais elevado do que nos outros municípios vizinhos, né? Em 2022, 2020 agora são esses dados. Esses dados não se referem ao censo demográfico ainda, tá? Se refere a outras pesquisas feitas pelo IBGE em parceria com órgãos estaduais de estatística, secretarias estaduais de governo e assim por diante. Então, Floresta, um PIB anual em 2020 de 410 milhões 239 mil reais. Jatobá, 133 milhões e 400 mil reais. Petrolândia, 1 bilhão 774 milhões 562 mil reais. E Itacaratu, 204 milhões 058, ou seja, 204 milhões e 58 mil reais. Então a gente vê o potencial de Petrolândia em relação aos municípios vizinhos com relação ao produto interno bruto, né? É claro que os dados mais atualizados a gente terá em breve. Por enquanto a gente está analisando os dados aí referentes a 2020. Agora falando sobre empresas, né? Já que o Fernando é da área de administração e mexe, claro, com a economia, a gente está vendo aí o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas que está em 2.0 do total de empresas atuantes no município em 2020. Então, em 2020, Floresta contava com 248 empresas e organizações atuantes. Jatobá, 157, Petrolândia, 353. Também aqui tinha mais empresas atuando na região. E Itacaratu, 121. A gente passa para pessoal ocupado. Total de pessoas ocupadas no ano 2021 por essas empresas. Floresta, 4.137. Jatobá, 1.464 pessoas. Petrolândia, 4.435 pessoas ocupadas. E Itacaratu, 1.678 pessoas ocupadas no ano 2021 nessas empresas que estavam atuantes.
Agora a gente passa para o pessoal ocupado assalariado, tá? E aí é um dado interessante. Notem que o número de pessoas com um salário mínimo de renda empregados nessas empresas é quase igual ao número total de pessoas empregadas, ou seja, pouquíssimas pessoas em cada município têm um salário maior do que um salário mínimo. Floresta, 3.888. Se a gente fizer ali a subtração do total, que é 4.137, vai ficar aí 200 e poucas pessoas que recebem mais de um salário mínimo. Jatobá, 1.351 para 1.464. Petrolândia, 4.041 pessoas para um total de 4.435. Então, isso indica, né, que é preciso haver um aprimoramento das pessoas para que elas possam também ter um trabalho mais condizente com sua qualificação. É algo ainda que não está muito entranhado na cultura do Brasil como um todo, mas em especial a gente vê no interior que a maioria das empresas elas colocam ali como que padrão o salário mínimo. E aí a gente passa para Tacaratu, com 1.589 pessoas assalariadas, no total de 1.678. Então vejam que também não foge muito à regra, né? Está bem parecida as cidades. A maioria, a esmagadora maioria, mais de 90% dos empregados são empregados com salário mínimo. E aí vem o salário médio mensal, isso no ano 2021. Então o salário médio mensal em Floresta e Jatobá foi de 1,7 salário mínimo. Tá? Quando juntou tudo, quando juntou aqueles que recebiam mais de um salário mínimo e que recebiam apenas um salário mínimo, fez a média de 1,7. E Petrolândia, das quatro, é ainda que tem, até porque o PIB também é maior, né? Também ficou com uma maior média salarial, que foi 2,3 salários mínimos em 2021. Tacaratu teve a média menor de 1,5 salários mínimos por pessoa que estava empregada, né? Aí chama a atenção. Aconteceu um fato curioso numa cidade aqui da região, que teve, né, recebeu duas empresas de nível nacional. E essas empresas, elas, quando se instalaram na cidade, fizeram recrutamento do pessoal, com todo aquele processo, né? De fazer a seleção, de ver o currículo, fazer entrevista e entregar. E o salário que eles queriam pagar, que eles estavam pagando, era um salário maior do que o salário mínimo. Então, nessa cidade, a Câmara dos Dirigentes Lojistas se reuniu e foi conversar com as empresas, com essas duas empresas que chegaram. E disseram: olha, pessoal, não dá para vocês praticarem esse salário aqui, vocês vão tomar nosso funcionário. Então, nivele o salário de vocês pelo nosso, e aí fica mais igual. Essas empresas disseram: não, pelo contrário, qualifique o seu profissional e pague o que a gente está pagando. Valorize o seu trabalhador, o seu material humano, né? Então, infelizmente, a gente vê que não é só nessa cidade que eu estou citando, mas é como um todo, né? Não há cultura de você qualificar o profissional e de você segurar o profissional quando ele tem uma proposta melhor de emprego. Mesmo que você vá perder um bom profissional, o empregador muitas vezes prefere contratar outra pessoa para treinar, fazer tudo de novo e continuar pagando o salário mínimo, né? Então, aí só a título de nota, de exemplo, que é uma cultura que não vai fazer nenhum município crescer, né? E, claro, com a população mal remunerada, o comércio vai sofrer, né? O turismo vai sofrer, enfim, o setor de serviço vai sofrer, menos pessoas para consumir, e logicamente vai numa crescente, né? Vai gerar desemprego, enfim. Sobre os dados econômicos, Fernando? Breve. Depois nós vamos disponibilizar todos esses estudos, afinal de contas já está no site do IBGE, mas compilado por mim para apresentar a vocês, vocês vão receber todos esses dados através de PDF e também impresso a trabalhar da melhor forma possível, tanto nos seus órgãos, tanto no seu comércio e também para com a população. Muito bem. Então, pessoal, todos esses dados, como eu falei, constam no site do IBGE, mas não é tão fácil também de você chegar neles, né? São muitas informações. Há vários outros. Então, quando eu estava formulando a apresentação, inclusive tem um gráfico lá mostrando, ano a ano, o crescimento do pessoal ocupado e do número de empresas em cada município.
Só que aí, se eu fosse colocar, a apresentação ficaria muito grande. A gente pode conversar sobre isso em outro momento. O quanto que, por exemplo, a pandemia impactou no fechamento de empresas. E o quanto que o fim da pandemia tem impactado para a geração de novas empresas. Né? Quanto que o incentivo dos municípios em fornecer subsídios para novas empresas ou para indústrias tem favorecido, né, o crescimento da população e da renda dessa população. Então, são outras variáveis que em outro momento a gente pode conversar sobre. Agora vamos falar dos dados, vamos passar para os dados agropecuários, tá? Que é a base da economia no final das contas, né, das cidades do interior. Ainda temos, né, uma lavoura muito forte e a criação de animais também ainda como um incremento, né, muito forte na economia de cada município. Então, vai ficar um pouquinho menor aí, mas a gente vai falar sobre as culturas permanentes em cada município. Tá? Vamos falar de forma mais resumida as principais. Esse aí eu quero destacar o seguinte: esse dado é referente a 2022. E como o IBGE tem esses dados? Bom, o IBGE realizou o censo agropecuário no ano 2017 e 2018. Né? Então nós temos lá uma base de dados desse censo. Para além disso, nós, né, também fazemos reuniões com representantes do IPA, do sindicato, do Conselho, da Secretaria Municipal de Agricultura. Nos reunimos com esses representantes dessas entidades e aí fazemos uma média de plantio de cada cultura. Isso em todos os municípios. Está aqui o Júnior, que já participou e participa dessas reuniões representando o IPA, não deixa mentir. Não sei se tem alguém da Secretaria de Agricultura que já participou, que está aqui na reunião, mas são essas entidades que são convidadas da Associação de Moradores e a gente vai discutindo a safra municipal. Então, quais são os dados? Qual é a principal cultura de cada município? Isso das lavouras permanentes, tá? Então, floresta. Em floresta a gente detectou que Goiaba está sendo o carro-chefe, com 11 hectares de área destinada à colheita e área colhida também de 11 hectares, dando um total de 550 toneladas de goiaba. Em floresta, depois da goiaba vem a banana, com 17 hectares de área plantada e colhida e 217 toneladas. E em terceiro, o Porto da Bahia, que aí já pega a parte mais próxima do rio, e aí tem 10 hectares e 152 toneladas. Por último, uma mão com apenas 3 hectares. Aí vamos para Jatobá. O Porto da Bahia é o que prevalece, com 80 hectares e uma produção de 1.200 toneladas no ano 2022. Manga, 8 hectares e 116 toneladas. Depois vem a banana com 7 hectares e 93 toneladas e o mamão, 3 hectares e 48 toneladas. Agora Petrolândia. Vejam que Petrolândia aí, com o corpo da Bahia, né, supera todos os outros municípios. Por quê? Eu até achei esse dado superdimensionado, né? Porque deu o quê? 3.050 hectares de coco da Bahia, né, de área destinada ao plantio. E 2.550 efetivamente colhidas de coco da Bahia, gerando um total de 38.250 toneladas. É muita coisa. O coco, então, é o mais forte realmente do município de Petrolândia. Aí depois vem a manga, só que apenas 125 hectares e 3.875 toneladas. Perto da manga, a banana, com uma área maior plantada, de 280 hectares, mas com um rendimento menor, foi de 2.900. Tenho certeza, Petrolândia, na parte da agricultura, a gente está bem além e ainda está aí. E isso, cada dia que a gente viu o negócio dele, a gente sai daqui com um sorriso pegando a orelha, porque a gente sabe que o dever está sendo cumprido, com muito esforço dos nossos agricultores. Eu acho que tem que realmente ter política voltada para a nossa agricultura, para que a gente possa mostrar que Petrolândia é como a gente diz, Petrolândia pode mais, e tem muito mais que a gente possa avançar. Mas estou muito satisfeito com esses dados aí. E meu primo Michel, quando olhou aqui e viu, Michel, você está convidado a ser mais um Petrolândia de coração. E para a já é. Filho de Petrolândia, nós precisamos investir aqui milhões que está convidado a mandar. Obrigado. Tem um ditado que diz que água é vida, né? Mas não é só vida, água é renda.
água é trabalho, água é emprego, desde que seja utilizada da forma correta, né? Então, a gente vai ver no gráfico mais à frente que ainda há muito espaço para crescimento em todos esses municípios, mas em especial Petrolândia. E vamos ver por quê. Vamos passar agora para a cultura temporária, tá? Então, a temporária, a gente tem, que só para diferenciar, a gente tem a cultura permanente, que são aquelas frutas que são de longa duração, né? Você planta o pé hoje, ele vai demorar 3, 4, 5 anos para começar a produzir, mas ele vai produzir durante 5, 10, 15 anos. E a cultura temporária é como não diz, é aquela cultura que você planta e ela ali é sazonal. Você vai fazer a colheita dela dentro de 1 ano, ou menos, né? Então, essa é a cultura temporária que a gente tem em cada município, e aí eu vou falar para a floresta. Então, o melão é a cultura mais forte hoje, temporária para a floresta, 200 hectares, e a 6.489 toneladas. Depois o tomate, com 50 hectares, e quase 3.000 toneladas, e a cebola, com 60 hectares e 2.000 e poucas toneladas. Depois disso, nós temos jatobá, com a mandioca sendo a principal cultura temporária, de curta duração, né? Com 23 hectares e 190 toneladas colhidas. Aí a melancia com 5 hectares e 100 toneladas colhidas, e a cana-de-açúcar, 2 hectares plantados e colhidos e 100 toneladas produzidas. Depois tem uma área bem grande, que vocês podem ver, tanto em floresta como em jatobá, de feijão e milho, porque é a principal cultura feita pelo agricultor familiar, né? Dificilmente, na agricultura familiar, a família deixa de plantar o feijão e o milho. Mas o ano 2022 não foi tão generoso em chuvas. E a gente sabe que essas culturas, elas raramente têm irrigação, né? Depende realmente da temporada do inverno, chamado de inverno, na verdade. Que é o verão, né? Que é a época das chuvas. Então, o feijão, lá em floresta, 803 hectares plantados, mais apenas 81 toneladas colhidas, né? E o milho, 700 hectares e apenas 70 toneladas colhidas. Então, isso é muito baixo, né? Depois, lá embaixo, a gente tem em Jatobá 68 hectares de feijão com 8 toneladas só colhidas. É muito pequena essa produção. E 60 de milho com apenas 3 toneladas. Passando para Petrolândia, a principal cultura temporária de Petrolândia é a cebola, 40 hectares plantados e colhidos e mais de 1.000 toneladas produzidas. Depois o melão, com 25 hectares, 683 toneladas, e a melancia, 20 hectares, 544 toneladas produzidas. E a mandioca entra ali com destaque, 40 hectares, quase 400 toneladas produzidas. E o milho e feijão, como a gente vê também, ficou lá embaixo igual às outras cidades, né? Dependendo da chuva, e choveu na época errada. Então 300 hectares plantados de milho e feijão em Petrolândia e apenas 31 e 30 toneladas, né, respectivamente, colhidas. Por último, Tacaratu, a principal cultura temporária na melancia, uma área bem grande, 250 hectares, para 6.250 toneladas colhidas. Mandioca com 55 hectares e 557 toneladas colhidas. E aí vem, já para Tacaratu foi um pouquinho melhor do que feijão e milho, né? A produção foi baixa, né? Mas não foi tanto quanto as perdas das outras cidades. 2.000 hectares plantados de feijão para 262 toneladas e de milho 2.300 hectares para 255 toneladas colhidas. Então essas são as culturas temporárias e as principais da região. Aí, é claro, se a gente fala na produção agrícola, a gente também tem que falar da produção pecuária. Esses dados da produção agrícola a gente obtém principalmente com o IPA, sindicato, associações, Secretaria de Agricultura. Já as do efetivo dos rebanhos, nós temos principalmente com a Adagro, tá? Que passa para a gente, mas também existem os dados do Censo Agropecuário que também contêm aí, né, o quantitativo das cabeças, né, das criações de cada município. Então, claro, floresta, para surpresa de ninguém, tem como principal criação os cabritos, né, a terra do bode, com 360 mil cabeças, né? Então, esse foi o efetivo de caprinos
na cidade de Floresta. É muito, né? E mais. Para 30 mil pessoas, então, se fizer aí, né, vai dar 10 cabeças de bode para uma pessoa em Floresta, né? Também o ovino, né? As ovelhas também entram forte em Floresta com 180 mil, o efetivo de rebanho, isso no ano 2022, né? E depois vem os galináceos, que nas outras cidades vai ser o principal, né? A principal criação, mas em Floresta fica em terceiro lugar, com um efetivo de 18 mil cabeças. Passando para Jatobá, então o galináceo fica em primeiro lugar, né? O total de 11 mil cabeças. Depois vem o caprino, tem muito bode lá também, 10.500. E o ovino, né, as ovelhas, 9.500. Depois vem os galináceos, as galinhas, só a produção de ovos, assim por diante, né? Não só para corte, 5.000. O Petrolândia entra com as granjas, bem forte, com 130 mil de galináceos. Né? A principal criação em Petrolândia ainda são as galinhas. Depois, os galináceos sendo só as galinhas, para 9 mil, e depois vem os caprinos com 33 mil e os ovinos com 28 mil cabeças. O bovino já entra aí na sexta, né? Quinta posição, com um efetivo de 3.900. E aí depois vem os tacaratu, que é aí nos galináceos também, com 50 mil, caprinos 29 mil, ovinos 20 mil, e só galinhas 16.300 e bovinos 5.250, mas veja que Tacaratu tem um número de bovinos maior do que o de Petrolândia e o de Jatobá, né? Só perdendo para a Floresta, que tem um efetivo ali de 14 mil cabeças. Tá? Então, é claro que no site a gente também encontra o gráfico com o crescimento ano a ano. Tá? Se eu fosse trazer essa informação, era informação até demais, né, Fernando? Não ia ter tempo para isso tudo. Mas aí dá para ter um apurado, um apanhado das principais culturas e criações que nós temos aqui em nossa região, que impulsiona, logicamente, a economia municipal. E aí, a unidade interessante que eu ia falar para vocês é sobre essas informações aí, são do censo 2022, do censo agropecuário 2017-2018, que aí o vice-prefeito falou sobre, fica feliz de ver os dados, tal, o crescimento, mas notem só como que esse crescimento pode ser maior. Aí a gente está vendo o número de agricultores em cada município, tá? A gente está falando aí de agricultura, do censo agropecuário. Então, tem um número, no site do IBGE tem um número total de quantos agricultores, quantos hectares, qual é a sua cultura, ou qual a sua criação. Aí vai dizer qual é a cor do agricultor, né, do responsável pelo se ele é indígena, se não é indígena, se é quilombola, se não é quilombola, vai dizer tudo, vai detalhar tudo isso, a escolaridade, a renda, tudo. Mas aí, a gente vai se focar nisso, a assistência técnica. Quantos dos agricultores de Petrolândia, de Floresta, Tacaratu e Jatobá, recebem assistência técnica para produzir? Então veja, Floresta, que recebe assistência, 176, que não recebe, 1.853. Então, ou seja, nem 10% recebe assistência técnica. E ainda assim está ali produzindo. Agora imagine esse pessoal todo recebendo, ou pelo menos a metade recebendo assistência técnica especializada. É preciso que isso chegue a eles para que a produção seja maior, para que ele tenha menos perdas, né, quando vier as secas, ou até mesmo no manejo de alguma irrigação. Outro interessante que tem aqui tem também a adubação, né, que a adubação não fez, é claro, vai impactar, né, na produção, se é adubado ou não, mas também um número pequeno que faz a adubação, relativo ao número total. Agrotóxico. O microfone ao nosso amigo Júnior aqui, já que ele já vai defender a área dele, se fazer presente, tá certo? Após o fazer, vamos fazer a brevidade e depois vocês também que estão na plateia também podem se reportar tanto aos institutos como a Jorge, como a nós. Pois bem, Júnior? Primeiramente, boa noite a todos, né? Estamos aqui representando o Instituto Agronômico de Pernambuco. Eu sou extensionista do IPA, filho de Petrolândia, né? Estou há 17 anos na casa, então a gente conhece um pouquinho da história do órgão e da agricultura do Estado, né? A gente está aprendendo, claro, se comparado a companheiros aí como o Zé Maurício,
Rogerinho Novaes, eu sou uma poeirinha ainda na agricultura, né? Estou há 21 anos, mas a gente vem justificar algumas situações, né? Por exemplo, foi tocado aí na questão da assistência técnica, né? A falta de assistência técnica. Para vocês terem ideia, eu falei que com 17 anos do IPA, foi o último concurso que teve, foi esse que eu entrei 17 anos atrás. Então hoje nós somos um órgão com menos de 1.500 servidores do Estado. Só Petrolândia a gente imagina que tem aí cerca de 5.000 hectares de coco. Eu acho que a projeção é mais ou menos essa. E você vê as outras culturas. Então hoje nós temos 2 técnicos no IPA de Petrolândia. Como é que a gente tem perna para atender esse tanto de gente, né? Então é normal realmente que se falta assistência técnica. Até porque nós estamos numa maré aí de alguns anos sem manutenção de frota. Pra vocês terem ideia, a gente tinha um saldo de abastecimento de R$70 até dezembro para 2 técnicos utilizarem um carro sem revisão e R$70 por mês de abastecimento. O que é que a gente faz para rodar? E esse ano não é muito diferente, mas melhorou a questão de combustível, a gente está esperando a renovação de frota, a gente está esperando também algum concurso público, né? Michel Tagno Ferraz, o presidente do IPA sinalizou que vai se ter um edital para concurso público e a gente espera que isso melhore. E a questão do crédito rural também, eu gostaria de falar que o Rogerinho muito bem tocou, o grande entrave de Petrolândia é justamente essa questão da titulação da terra. Por quê? É ruim para o reassentado que ele não tem efetivamente o documento de proprietário, aí vai diminuir o montante do crédito que vai ter acesso, né, as garantias, e muito pior é para o filho dele. Porque o filho dele, como comandatário, ainda tem menos chance de tirar um empréstimo satisfatório do que o pai que está como posseiro. Né? A maioria sabe disso e a maioria sabe disso. Então, o IPA, nós em 2019 fizemos 1.800.000 de proposta para o Banco do Brasil só de Petrolândia. Mas poderia fazer muito mais se tivesse o título da terra. A gente não avançou mais, claro, deficiência de capital humano e também a questão de titulação de terra. Hoje é um grande problema. A maioria dos produtores aqui hoje em Petrolândia só tira cerca de 20.000 no Pronaf B variável, que é a linha maior. Por quê? Porque não tem documento, porque não é titulado. E pior ainda é o filho dele, que quer fazer um empréstimo e entrar como comandatário. Mas o comandatário, o proprietário da terra, ele não tem a titulação da terra. Aí o banco não quer fazer um empréstimo para o filho que é comandatário porque o pai não quer a titulação. Aí tem que colocar ele como posseiro também, uma coisa irregular, e ele também não vai acessar um crédito interessante. Então tem coisas que Petrolândia poderia ir muito mais além, como a Rogerinho falou, mas que tem entrado da posse da terra, que é muito importante resolver esse impasse para que a gente consiga galgar voos maiores, né? A nossa agricultura, no financiamento, no acesso ao crédito, bem como a renovação desse capital humano dos órgãos, né, que assiste à agricultura do Estado. A Secretaria de Agricultura tem uma equipe, eu vejo que tem trabalhado, a gente está conversando e dialogando com eles, mas o IPA precisa de mais capital humano para Petrolândia e profissionais de outras áreas. A gente tem um engenheiro de pesca que saiu, foi transferido para Jatobá, estamos sem, veja os dados da piscicultura, a gente está sem engenheiro de pesca hoje aqui, não podia, na verdade não era para ter deixado o engenheiro de pesca ser transferido, né? Então é um absurdo a gente ficar sem engenheiro de pesca, mas aconteceu. Enfim, a gente precisa de médico veterinário aqui, floresta também precisa, nós não temos pelo IPA, nós precisamos de zootecnistas, enfim, a gente precisa de uma equipe muito seriada aí, né? E que a gente não tem. Então, se resolvendo isso, Petrolândia e as outras cidades vão muito mais além. Vocês têm uma ideia, o IPA tem uma capilaridade gigantesca, tanto na extensão como na pesquisa. Nós temos 182 escritórios, praticamente todos os municípios do estado têm uma unidade do IPA. Só que nós estamos com mais de 80 escritórios fechados por falta de capital humano. Então, falta concurso para preencher essas vagas e melhorar esse quadro de pessoal, enfim. Mas vamos torcer que dê tudo certo. Basicamente, o que explicar isso? Deficiência de assistência técnica por parte do Estado, porque falta capital humano, e a questão do acesso ao crédito rural, que no caso de Petrolândia, a falta de titulação é um grande problema. Obrigado, Júnior. E eu queria só destacar, aproveitando a fala do Júnior, que aqui a gente está apresentando os dados, né?
não estamos criticando órgãos nem entidades, seja a prefeitura, seja o IPA, seja a DAG, seja sindicato, seja o que for, a Câmara. A gente está apresentando e a gente está mostrando o potencial de crescimento que há se medidas forem tomadas e puderem ser tomadas. Né? É claro que aí existem esses entraves, como o Júnior mencionou, como o vice-prefeito mencionou, e aí tem que se achar um caminho, né, que leve a ser implementado tudo isso que o Júnior mencionou. Né? Aí passa pela questão da governança estadual, mas a governança estadual também é pressionada pelas lideranças locais, o poder executivo de cada município. Então, é claro, um plano de trabalho para que haja a possibilidade desse crédito para os agricultores, para os produtores, e de o IPA poder trabalhar e cumprir a função que ele foi criado para ter e que cumpre enormemente, apesar de todos esses problemas que a gente sabe que tem tido não só o IPA, mas também a Compesa, a DAG e todos os órgãos governamentais do Estado, que nos últimos anos, infelizmente, foram deixados de lado, de acordo com a política dos últimos governadores. Só para complementar essa fala, eu agradecer também a Júnior, muito importante que ele disse, o IPA realmente a atuação é importante. A gente sabe que a gente, como município, vem fazendo o possível para que a gente pudesse ajudar. Todas as vezes que a gente se comunica, a gente tenta fazer a coisa dar. Uma das coisas desse dado que, na minha fala, a gente fica alegre, a gente fica triste, e a gente sabe que o potencial do petróleo tem que ficar para aí. Que a gente tem tentado, tem trabalhado. Seu Zé Maurício aqui, o sindicato vem trabalhando fortemente com o pessoal da chefe para que a gente possa resolver essa parte de titularização interna. Vem trabalhando fortemente. Acredito que até março a gente vai ter um posicionamento maior, né, Zé Maurício, que a gente possa realmente alavancar. Tivemos 2 anos no Estado para que a gente pudesse também fazer as limitações, pessoalmente para Caratu, que também é outro problema. A gente está aqui, quando sai aqui fora para atacar. São coisas que a gente vem há 2 anos e pouco na gestão, 3 anos, mas tem gente que vem sentando todo ano, mas o governo do Estado também deixa muito a desejar, sempre alega situações, até de linha local e etc. Né? A gente sabe que, infelizmente, a burocracia que instala certas situações. Mas uma das sortes do agricultor, que ainda diga sorte, vamos dar logística mesmo. Nós temos até 7 ou 8 lojas agrícolas, e a outra ela dá um suporte técnico, né? A gente sabe que muitas delas também quer vender. Porém, quem vai vender um produto sem ter um atestado técnico, um agrônomo, o Júlio é uma pessoa que ajuda demais, não só na parte do IPA, mas no lado profissional da loja dele, também é um cara que a gente faz um trabalho em Petrolândia exemplar. Né? Então, a nossa sorte é dessa vida. Tanto as logísticas que tem Petrolândia, os caras que estão hoje no ramo, tem uma responsabilidade imensa, né? Tem muito agrotóxico, mas sempre com receituário, sempre levando o técnico na área. Então, isso é muito importante também deixar aqui e destacar, né? Que as lojas que tem Petrolândia tem uma responsabilidade hoje que acredito que pouca cidade aqui no interior tenha a responsabilidade de Petrolândia. Certo? Então, eu acredito muito que esse dado do Petrolândia daqui a 10 anos vai estar triplicado. Com certeza todos nós esperamos. Senhor Wilson, palavra da facultativa para você. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Wilson, eu sou aqui de Petrolândia, sou filho de Rará, que é conhecido aqui pela parte da... Já fui fornecedor de gado aqui nas décadas de 70, 80, 90 e agora nos últimos 10 anos com relação ao turismo. Sou filho daqui, mas moro aqui perto de Caruaru. Quero aproveitar essa oportunidade, agradecer o convite e dizer o quanto está sendo o conteúdo dessa reunião, um nível, alto nível, de informação, de incentivo, de identificação de deficiência, mas também ao lado eficiente que essas cidades têm agido e promovido. Isso é muito importante. Estou aqui nessa reunião muito satisfeito, porque eu queria até deixar aqui
que as pessoas deveriam participar mais, sendo ausência de muita gente, por conta de todas as áreas, não sei, porque Petrolândia surpreende, né, por tantos números, e também nos surpreende a questão de que, com incentivo e com acesso a financiamento, a potencialidade aqui pode ir mais além. Boas palavras aqui do prefeito Rogerinho, que é um produtor, que é um batalhador, que é um desbravador. Tá de parabéns, meu amigo aqui, Júnior Lima, fez sua colocação muito bem aplicada. Parabéns para o Jorge, que de maneira muito habilidosa apresentou os números que nos deixaram aqui como aula. Parabéns, meu querido. Sou representante aqui, quero saudar todas as representações políticas, comercial, institucional, e eu represento a área de turismo. Nós trabalhamos aqui em Petrolândia, mas nós pertencemos ao estado da Bahia, da cidade de Nova Glória, aqui, de São Afonso. Nós trabalhamos com o Pacífico de Catamarã e saem da orla de Petrolândia e vão para a Bahia, que é ali na ilha de Rabá. Mas o destaque é o seguinte: toda a borda do lago, todo o acesso à ilha de Rabá, 99% por navegação é através do município de Petrolândia. Então é imprescindível que Petrolândia não esteja ali, sendo parceiro nosso do turismo regional. Aí eu destaco o seguinte: o que eu quero destacar por essa fala é o seguinte: nós não estamos ainda no nível do turismo, daquilo que isso pode captar, daquilo que o Petrolândia pode receber, não só Petrolândia Floresta, meu amigo aqui vereador, Jatobá, Tacaratu, que tem grande potencial turístico. Nós estamos ainda engatinhando. Nós já estamos gerando vários empregos, né? Mas precisamos furar a bolha de que esse movimento do todo longo do Rio São Francisco, ele acontece, em sua grande maioria, na região ali de Piranhas, Canindé, Alagoas, Sergipe, Bahia. Lá, nossos números aqui de Petrolândia podem ser bem diferentes também, se o turismo acontecer. Ele está engatinhando. Agora, um dos problemas é o financiamento. Não temos as terras e temos a acesso à titularidade pouquíssimo. Então, eu também, como empresário, sofro esse problema. Eu tenho outras empresas, eu também sou comerciante de uma cidade local, lá de Itacaibó, vizinha de Itacaibó, trabalho com farmácia. E digo a vocês, amigos, o acesso que eu tive para começar o trabalho aqui foi através de uma outra empresa. Porque se fosse através do problema aqui, a região enfrenta de acesso a esse financiamento não teria como. Então, muito bom ver os números, mas também ver que precisamos caminhar, precisamos aperfeiçoar, precisamos incentivar. Fico feliz de ver os números, feliz aqui por essa parabéns pelo conteúdo da aula que foi dada. Muito obrigado. A palavra está facultativa para Michel, representando o Pro Rural. Pois bem, meu amigo Peu Vilarim, sinta-se enaltecido nesse momento. Você que também prestigiou a primeira volta promovida pelo SENAC do curso de Itacaratu, fazendo todo o circuito de Petrolândia de Itacaratu, você esteve presente. Muito obrigado. E ela pode fazer suas considerações. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade e o convite feito pelo amigo Fernando, cumprimentar aqui o presidente desta casa, vice-prefeito, o primo Michel, empresário, lideranças aqui que se fazem presentes. Falar também da importância e agradecer aqui por essa aula técnica, dados importantíssimos, que com certeza servirão de bases para que a gente possa dar caminhamento em algumas demandas.
Importante saber que floresta continua sendo destaque aí na capicultura. A gente também agora aí está encaminhando, pegando o trilho no que tange ao turismo. A gente também, vocês têm aqui a ilha de Rará, nós agora temos a Ecoilha. Então, assim, são coisas novas quando se trata de ecoturismo. Dentro de questões burocráticas, como bem falou aqui o vice-prefeito Rogério, a gente também sofre bastante, porque a gente sabe que muita dessas coisas vai muito além da parte técnica, envolve questões políticas, enfim. Mas tem soluções, além de parcerias, que hoje podem ser feitas, né, o público e o privado, e a gente vê que em determinadas comunidades, determinados locais aqui do nosso estado tem dado certo. Uma curiosidade aqui, não sei se foi feito dentro desse levantamento do IBGE, no que diz respeito às comunidades remanescentes de quilombos e dos povos originários, se também foi feito esse levantamento de homens e de mulheres, tem detalhado esse levantamento. Como eu falei, os dados do censo estão sendo processados e alguns foram lançados e outros ainda estão em processamento, né? Em crítica, apuração final. Então, por sexo ainda não foi lançado. Foi lançada a população quilombola total, a população indígena total. Imagino que no começo do próximo ano a gente vai ter por sexo e por idade também. É específico para a comunidade quilombola e indígena. É interessante que a gente saiba esse dado, porque assim, quando se trata de investimento, de cultura, de turismo, a gente também tem que pensar no fator violência, que a gente sabe, a gente viu aí que, se não me falha a memória, Tacaratu, dos 4 municípios apresentados, foi que a população masculina foi superior à feminina. Então esse índice também interfere bastante nessa questão da violência doméstica, da violência contra a mulher. E no mais é agradecer a oportunidade e torcer para que todos nós tenhamos sucesso nas nossas caminhadas e buscar parcerias que de fato façam valer a coisa acontecer, né? Muito obrigado. Palavra facultativa para o meu amigo Michel Ferraz, que já fez parte da Embratur também na projeção do turismo e hoje faz presente aqui pelo Pro Rural. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o Pedro Fernando, reitor da Faculdade do Nopar. Sinta-se abraçado, é um prazer estar aqui nesse evento. O senhor Primo, vice-prefeito de Petrolândia, Rogério Novaes, uma pessoa que eu tenho um imenso carinho, da infância também, presidente da casa, a quem eu quero cumprimentar todo o povo petrolandense, grandes amigos por vir aqui, quando morei aqui, e isso me orgulha demais, Rogério, voltar cada vez em Petrolândia, seja no evento, seja para a gente brigar pelos peritos irrigados, seja para a gente discutir política, seja para a gente discutir o futuro dessa região, dessa cidade, tanto que eu amo, posso dizer que amo, é Petrolândia. Porque por já ter morado aqui, por ter formado, não só com as amizades, mas ter participado também, ter dado minha contribuição para o desenvolvimento dessa terra, principalmente os peritos irrigados, não é? Cumprimentar Jorge Augusto, né? E parabenizar Jorge por essa brilhante apresentação. Estava precisando disso como diretor, presidente do Pro Rural, a quem estou hoje exercendo essa função do governo Rafael Lira, né? A gente está precisando de algumas atualizações, como falou bem o nosso amigo, o colega servidor do IPA, o Francisco Manuel. A gente teve mais ou menos alguns anos que as instituições do governo do estado vêm sofrendo para poder atender esse público que tanto gera renda e emprego, como você colocou na sua apresentação, né? Gostaria de cumprimentar o Francisco. Ison, esse empresário, estou aqui cumprimento a todos os empresários aqui presentes do trade turístico, né? Não é fácil, né, Ison? Dia por dia, trabalhando, sol após sol,
nessa querida Petrolândia, tem um potencial incrível e tem desenvolvido um grande papel, mas ainda é engateando, como vocês falaram agora. Não é? Tive uma passagem, como o Fernando falou, pela Embratur, mas a gente foi numa época muito difícil, não deu para trabalhar bem, era uma época de pandemia, uma época diversa, onde a gente tentou, não é? Mas não conseguiu colocar a Petrolândia no patamar como Piranhas é hoje. Você chega hoje em Piranhas, vocês se deparam com o melhor atendimento que tem na região de São Francisco, nem parece ser sertão lá quando eu falo isso, porque ainda falta muito com essa questão de atendimento ao cliente na nossa região. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ainda melhorar muito quando se trata de turismo, né? Gostaria de cumprimentar o companheiro José Maurício, de muita data, tempo que eu trabalhei aqui na Plantec, nos pelinhos irrigados aqui, atender na reta, né? Tem que fazer o atendimento na reta, mas não deixava o meu igual lado não, muito menos alcoolizados. Mas aí gostaria de parabenizar todo esse trabalho que há muitos anos, você, Natanael, né, vem tocando aqui o sindicato. Pedro Convilarim, esse jovem promissor político da floresta, onde terá todo o apoio, uma demanda que seja da agricultura, turismo, por parte nossa, que é do governo do Estado, não é? Silvano Vieira, representante da OAB, enfim, todos os presentes. Para começar a minha fala, eu gostaria de falar um pouco do ProRural. Esse programa que estava esquecido há mais de 6 anos por parte dos pernambucanos. Foi um programa, eu acho que o José Maurício lembra, foi um dos programas mais relevantes desse estado, de entrega de produtor, entrega de ponta. Então, nós estamos voltando, revendo esse programa dentro de Pernambuco. Em maio, eu tive a honra de ser nomeado pela governadora Raquel Lira para poder fazer diferente, um novo ProRural. Não é à toa que nós participamos, Rogério, de 180 municípios dentro do nosso estado. Nós temos 11 unidades técnicas onde nós estamos transformando em gerência de desenvolvimento regional. Nós vamos trabalhar firme isso daí. Nós teremos alguma mudança de gerência, vamos tirar a gerência de Afogada em Gazeira e colocar ela mais central em Serra Talhada. Já vimos até um prédio onde funcionou o IBGE lá dentro do complexo administrativo do governo do estado, não é? Lá no Banco Performance Prédio. Muita gente ficou naquela expectativa, Rogério. Michel vai tirar a unidade que foi de Petrolândia e levar para a floresta, para o centro enfiando lá. Mas não. Quando morar na nossa querida Petrolândia, nós vamos expandir isso, porque eu acho que o desenvolvimento da piscicultura e do período irrigado, da agricultura irrigada aqui na nossa região, é Petrolândia. Nós vimos isso nos dados aí e me deixou muito feliz. Como o Rogério mesmo disse, é saindo daqui de sorriso alto, sorriso na orelha, porque eu participei como extensionista daquela época, e trabalhar como extensionista nessa região é muito difícil, porque aqui existem produtores que dão um passo maior do que às vezes até a própria tecnologia que os vende, entendeu? É uma experiência que grava Petrolândia nas regiões mais produtoras de Pernambuco. Não porque a cidade floresta já foi destaque dentro do nosso estado. E foi destaque na agricultura, todo mundo sabe disso. Mas hoje se encontra nessa situação que não é bom. Não que seja, Rogério, disputa, mas não é bom para a nossa região. A gente tem que cada dia mais gerar emprego, gerar renda, tirar o pessoal dessas estradas que estão roubando e trazer para dentro do trabalho. Isso é projeto social, Zé Maurício. Você sabe muito bem disso. Muito bem disso. Vocês já imaginaram se a gente acaba com os prédios irrigados de Petrolândia? O que poderia acontecer amanhã? Está correndo isso. Isso eu venho alertando há quantos anos, né, Dedé? Quantos anos a gente já participou em Brasília, de várias reuniões, tanto de operações de manutenção como apoio à produção. Isso a gente tem que dar essa pegada agora nesse governo. Então nós vamos modificar, vamos apoiar muito mais a partir de agora o ProRural.
não só a questão de segurança hídrica, com a sistema de primeira água, segunda água, estradas vicinais, recuperação de aguada, de barreiros, não é? Não é só isso, o Pró-Rural vai chegar com apoio à produção. Nós temos agora uma seleção simplificada que vem ser lançada agora no início de 2024, 134 profissionais da área. E nós estamos trazendo de volta para a Petrolândia esse protagonismo do Pró-Rural. Isso é uma promessa minha, um compromisso meu com a cidade de Petrolândia, com todos aqueles que querem ver essa região produtiva se promover. Não é? Estamos também com o PR agroecológico. Nós vamos cair nesse viés da agroecologia a partir de agora trabalhar. Vamos fazer essa transição. Antigamente, a gente ainda sabe que o convencional, Rogério, é uma explosão de produção, mas a gente precisa apoiar o pequeno produtor que trabalha com SAF, o produtor que trabalha no quintal produtivo. Então, isso o Pró-Rural vai apoiar bem nesse ano de 2024. Nós temos um projeto em torno do financiamento do BID, do Banco Mundial, em torno de 62 milhões de dólares para o componente de transição, de apoio com assistência técnica, de aparelhamento, o funcionamento das GDR, das gerências, e nós vamos apoiar as instituições que serão parceiras, como o sindicato, com as associações. Nós trabalhamos direto com a questão do conselho, associação, o Conselho de Desenvolvimento Sustentável da região, e vamos trabalhar também com os distritos e períodos irrigados. Isso será carro-chefe. Mas cedo ou mais tarde, Rogério, isso também vai cair para o governo do Estado. Todos sabem disso. Então a gente não vai se esquivar e vai trabalhar tudo isso com o pequeno produtor. E vamos ouvir dentro do Pró-Rural itinerante que eu vou começar lá no sertão do Araripe, depois do Vale de São Francisco, passar para Itaparica, vamos pelo sertão do Pajeú, enfim, vamos rodar esse Pernambuco do litoral sertão, que está precisando a gente saber as demandas. Como disse, nós vamos incluir agora há pouco, a mesma demanda de 20 anos atrás é a demanda que nós temos hoje. Nós precisamos fazer isso como tem uma atualização do IBGE. A gente precisa acertar, não errar. Então, para isso, a gente tem que caminhar nesse estado. Nós vamos receber agora, por que pareça, um programa que estava completamente morto até o dia 19 de maio, mas agora nós vamos receber só de bancário 90 milhões de reais para trabalhar no produtor. Então é outro acerto, junto com a bancada do deputado federal de Pernambuco. Isso eu estou vendo com a LEP, que vai vir da LEP aqui do Estado, mas a bancada federal já sinalizou e vai entrar num programa que eu estou realizando de Águas para Pernambuco, Águas de Pernambuco, que nós vamos perfurar vários poços para fazer os quintais produtivos. Nós vamos fazer sistema de abastecimento para esse povo que está precisando de água. O outro governo passado perfurou 4.112 poços. Pasmem, e 90% não foram instalados, e muito menos terminaram. Nós saímos fazendo em Pernambuco uma tábua do pirulito, que hoje nós estamos sofrendo nisso, e estamos agora com uma sala de monitoramento, criando uma sala de monitoramento, vamos monitorar poço por poço, Rogério, para poder desobstruir, dar manutenção e essa água chegar para o produtor rural. Então, são uma das coisas que nós vamos fazer no Pernambuco Agroecológico. Faço questão, no dia da reabertura agora em janeiro, da unidade aqui de Petrolândia, fazer essa palestra, apresentar esse projeto para cada dessa região. Ok? Se eu não trouxer o programa itinerante para cá, em meio de floresta. Isso aqui é uma boa Petrolândia, viu, Dedé? Enfim, falaram bem, esses dados aí. A região precisa de uma política agrária. Precisa. A gente precisa mostrar para o mundo que ainda Pernambuco pode estar no topo do ranking da produção irrigada. Não é só Petrolândia que existe aqui, não. Nós temos Petrolândia, nós temos outros pequenos projetos irrigados aqui no Pernambuco, e nós temos 12 mil hectares de floresta na Serra Negra que são subutilizados, não se utiliza, o canal da transposição passa na frente. Não é? E que poderia ajudar na produção de Petrolândia, gerar emprego aqui para a nossa região. Quando eu falo floresta, eu falo sertão de Itaparica. Quando eu falo em Petrolândia, eu falo sertão de Itaparica, Jatobá, Tacaratu.
A gente viu a rede chegando agora na Europa, o Teatro de Caraíbeira chegando na Europa. Né? Então a gente tem potencial, então a gente precisa de trabalho, mostrar para o mundo que a gente pode desenvolver. Não é isso? Deixa eu ver mais aqui, alguma coisa que eu fiz, alguma anotação. Tudo que eu já falei, pronto. Ouvindo Capilão-Cultura. Quando eu fui diretor de produção sustentável e irrigação do Ministério da Agricultura, a gente tinha um anseio muito grande, que é um projeto abatedor frigorífico para cabritos urbanos aqui na nossa região. Eu não sei se o Rogério lembra, eu fui Dedé, no tempo eu acho que era prefeito Jane aqui, né? Que eu ofereci para esse projeto ficar aqui em Petrolândia. Lembra, Dedé? Ofereci, mas não teve como, a gente trabalhou isso dentro da Roda do Cordeiro, enfim, ficou em floresta e ano se passou, a gente trabalhou, aportamos recursos não só do MAP, mas como do Ministério da Integração, e passa ano, entra ano, não foi feito a licitação, e agora eu tenho uma boa notícia, mesmo já voltando algum recurso desse que foi aportado, mas nós teremos 1.400.000 para fazer essa batedura agora na licitação, agora até eu acho que no dia 21 de dezembro, né, Pedro? Está tramitando lá na prefeitura. Então a notícia é boa, mas demorou muito para atender uma região que é a maior de capitais desenvolvidos aqui dentro de Pernambuco. Não só basta dizer que vai trabalhar, a gente precisa de diagnóstico, ver o que está de aptidão para a gente poder atuar. A mesma coisa na apicultura. Não sei se está dentro dos seus dados aí, mas a gente sabe que não tem tributo do mel aqui dentro de Pernambuco. O mel todinho é produzido aqui, é levado para o Piauí, exportado do Piauí. Então nós estamos tirando um bem do nosso estado e transferindo isso para ganhos e poder aplicar em projetos e gerar renda e emprego aqui no nosso estado, está sendo feito no Piauí. E vice-versa, né? Era para ser feito um matador, né? Exato. E acabou a gente escolhendo a região de floresta para fazer. Ia ser Itacruba, Belém, isso do meio pro fim a gente vê lá. E agora eu acho que vai sair do papel. Né? Então eu deixo aqui o ProRural hoje, a gente chama do novo ProRural, a governadora Raquel Lira pediu por tudo para a gente transformar esse programa de grande relevância para o nosso estado, para transformar no Instituto, agora vai ser Instituto de Apoio ao Pequeno Produtor Rural de Pernambuco, vai continuar o mesmo nome, mas agora ganhou uma nova roupagem, que é o ProRural. E o recado que eu tive é realmente fazer mudança no nosso estado, é bater os 4 anos e a gente deixar aqui, em nome da secretária Ellen Viegas, secretário de Desenvolvimento Agrário, a nossa disposição, viu, Dedé, para o povo de Petrolândia, para o povo da nossa região de Taparica. E agradecer de coração, Fernandinho, o seu contato, o seu convite, está entendendo? A gente não vai se esquivar a hora nenhuma de vir para a nossa região, trazer a boa nova, trazer ações, porque esse ano foi, como o colega do IPA disse agora há pouco, foi de manutenção. Como ele disse, R$70 de combustível para um extensionista, isso não existe nem absurdo nem falar. Isso me causa vergonha, está entendendo? Mas a gente passou por essa vergonha. E eu acho que agora está melhorando e eu acho que o ano que vem muito promissor para a gente startar essa questão da agricultura, essa questão da pecuária, do desenvolvimento regional dentro desse governo. E também deixar um abraço aqui para Assis, Ramalho, meu querido Alex, né, do PN Notícias, dizer que eles fazem um trabalho que leva a nossa notícia, a nossa imagem por aí afora. Eu sempre abro esse blog aqui para saber o que está acontecendo aqui em Petrolândia, eu vou ficar atualizado. Não é toda hora que eu posso vir aqui. Quando eu venho aqui, vou ali com o meu amigozão na Ilha de Rará, vou ali no Sobrado, faço questão de vir quando estou de férias e visitar meus amigos aqui em Petrolândia. Então, por fim, eu deixo um abraço para todos que estão presentes nessa noite, que é uma sexta-feira, Fernandinho, próxima vez, marca uma segunda, numa terça, mas não marca mais no sexto não, porque às vezes a gente não pode atender seu convite. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Agora eu vou ter que retornar para a floresta, né? Eu estou descendo com isso de madrugada. Ok? Mas fico aqui à disposição de cada um de vocês presentes nessa noite. Muito obrigado.
Obrigado, Michel. Ainda vamos pontuar mais o congresso. Esse é o primeiro congresso que vai ser criado e, sobretudo, também vai acontecer em outras cidades, para que todo mundo pudesse conferir os indicadores de desempenho realmente pertencem ao IBGE. Agora a palavra está facultativa ao meu amigo representante da OAB, meu amigo Silvano, por gentileza só entregar o microfone a ele. Silvano, suas breves palavras, muito obrigado por estar aqui nesse congresso e, sobretudo, dizer que é um prazer imenso recebê-lo, representando Luiz Antônio, a OAB. Obrigado, Fernando, mais uma vez participando do evento promovido por você. Eu estou aqui na quadra de representante da OAB, na ausência do nosso presidente, está viajando em outro congresso também em Minas. Está de classe, mas tem muito mais também uma atuação. Pega o Estado como um todo, defender a Constituição, o Estado democrático, do jeito que eu falei. Ela é a maior unidade civil do país, a OAB, fundada em 1930, então, longos anos também, 93 anos de história, E a OAB, ela se organiza no Conselho Federal, para o âmbito nacional, as seccionais para os estados e subseccionais para os municípios. Petrolina tem uma abrangência de 5 municípios aqui, e o braço da OAB para a população também, que a gente também leva de muito conhecimento, se aproxima da população através das comissões. Nós temos diversas comissões. Comissão, por exemplo, do direito do consumidor, que é uma área que interessa para o ramo empresarial, para o ramo turístico, aqui. Eu me recordo que, acho que uns 2 anos atrás, eu estava como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, o convidado Fernando, inclusive, para dar uma palestra, essa função, quando eu estava como presidente, levar conhecimento a respeito das pragas de direito do consumidor para a população em geral, tentando melhorar as pragas dos comerciantes e levar mais conhecimento para o consumidor, para que ele fique mais informado do seu direito. Ouvindo a participação dos senhores aqui, sobretudo ligados ao meio rural, e veio a ideia de levar, também propor, eu sou membro da diretoria da OAB local, propor a criação da Comissão de Direito Agrário e Ambiental. Nós não temos aqui direito agrário, é uma cidade de vocação agrária, vocação rural, nós não temos uma comissão de direito agrário aqui. Como as comissões são braços da OAB para a população, nós podemos estar levando e difundir conhecimento também nessa área. Então, para instruir melhor os profissionais dos advogados para atuarem nessas demandas, do direito agrário, da área rural, como também levar conhecimento para as pessoas que trabalham nessa área, que atuam com o meio rural. É uma proposta, então, que eu já me comprometo a apresentar aos meus colegas da diretoria da OAB e criar essa comissão de direito agrário aqui. No mais, cumprimentar o reitor, Pedro aqui, da Unopar. Esse esforço que eu sei que ele faz para manter, para trazer a Unopar para cá, para manter essa instituição aqui, é que está permitindo esse momento, difundir conhecimento, trazer conhecimento, mais e mais conhecimento para a nossa cidade. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo esforço. Cumprimentar também o presidente da casa aqui, o nosso vice-prefeito, a pessoa dos 3 já mencionados, eu cumprimento os demais presentes. E muito obrigado, Fernando, pelo convite e pela disposição. Obrigado a você. Independente agora, nós vamos já indo finalizar, mas ainda gostaria de ouvir nosso vice-presidente aí do Sindicato de Trabalhadores Rurais, que pode ser parceiro da Unopar, em específico ao curso de agronomia, e sobretudo a gente está de portas abertas para receber você e todos os associados. Maurício? Uma boa noite a todos e a todas, Quero agradecer esse momento de ter essa oportunidade de participar de um momento muito rico, informações que eu levo hoje, que podia ser feita pelo sindicato, mas a gente não tem os pernas para fazer isso. Então eu agradeço muito o IBGE por esse trabalho, deixa um grande conhecimento para a gente. Eu fico bem satisfeito com os dados que eu vi aqui. E quero dizer o seguinte, nós falamos aqui de terra, de título de terra. Isso é um empecilho muito grande para nós. Além do teu título, nós não temos a terra toda prometida. Então isso aí atrapalha muito as famílias. Nós estamos numa área muito pequena e não cabe a toda a nossa família. Quem tem potencial para muito mais do que está aí, mas eu espero que tudo isso mude, como a gente falou, no ano que vem aí, até março, abril, acho que a gente vai ter a definição de alguma coisa. E aí, olha, vai deixar o espaço para crescer mais. Então, eu espero isso, espero a volta do Rural,
Quero agradecer aqui a Júnior, uma pessoa que eu considero, uma pessoa que eu conheço o trabalho dele. Muitas vezes preciso deles e não vou procurar, porque eu sei da situação que eles passam, que é vergonhoso. O ícone de uma cidade não tem como ser um cocoteiro, não tem como visitar uma propriedade, não tem como prestar nenhuma assistência a gente. Eu espero também que isso mude e a gente juntos, Rogério, todos, em prol da melhora de Petrolândia. Nós temos aqui empresários que estão juntos, nós temos muita gente que pode nos ajudar. E a gente está pronto, como sindicato, sempre fui ativo e continuo ativo, estou aqui firme e forte, me orgulho de representar o agricultor familiar, porque hoje os agricultores familiares são os pilares que sustentam esse país. Nós temos pedra através do Nordeste, né, através do sindicato e muitas outras coisas. Tem muitas políticas que vêm e engrandecem a cidade. Eu vi o tamanho do PIB de Petrolândia, aí eu vou falar um pouquinho também dos recursos que vêm através dos aposentados do sindicato. Nós temos praticamente 5 mil aposentados rurais de Petrolândia que contribuem com 60 milhões de reais ano. Então, isso é uma coisa que pouca gente sabe. A gente acompanha, a gente tem todos esses dados, vem de Brasília para a gente, todo ano a gente reforma isso aí, e a gente tem essa contribuição. Então, o sindicato tem sua grande importância. Petrolândia hoje é quem é, tem o tamanho que tem, justamente por conta do trabalho que foi feito pelo movimento sindical. Então, eu saio aqui hoje muito feliz, satisfeito, e aguardo que nesse momento, todos juntos, esqueçamos tudo que passou e vamos trabalhar em prol do agricultor familiar. Hoje eu fico triste, olha, porque eu vejo nós ainda temos sua irrigação. Nós temos a maioria dos agricultores que estão nos assentamentos, estão nas agrovilas, jogados, esquecidos. Isso a gente precisa que mude. Então eu vou sair aqui bem tranquilo, aguardando que tudo isso mude. Quero mais uma vez agradecer a todos, a casa, o presidente, o reitor que está aqui. Levo um abraço de Natal, que não pode chegar, mas nós estamos firmes e fortes, estamos juntos. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Em breve palavras, vamos ouvir nosso vice-prefeito Rogério, já que se faz presente, mas antes de mencionar, gostaria de agradecer a Helena, a secretária, que foi ela a promissora desse projeto aqui, onde no Centro Cultural a gente enaltece juntando o trabalho interdisciplinar. E para fazer o complemento de detalhes, você se faz presente. Ia mencionar a Adelina, mas por cobertura de agenda ela já não está mais presente. Alguns comerciantes, ao meu amigo Churel, ao meu amigo Rosivaldo e alguns comerciantes. É com você, Rogério, em breves palavras, enaltecer esse evento. Bom, eu vou tentar realmente ser breve, não dá na hora, mas eu acho que indaguei muito nosso amigo Jorge, né, na sua fala, e não sei se ajudei ou se atrapalhei, mas a gente tinha algumas dúvidas e algumas coisas que a gente queria complementar, né? Mas quero, primeiramente, na verdade, ser pelo seu convite, né? Pedir desculpa por não ter comparecido ao outro que você já me convidou, mas por motivo que fosse maior a gente não pôde estar presente. Também nosso prefeito, desculpa por não estar aqui presente, mas a gente está aqui para poder representá-lo. Sei que até onde ele pode, ele também vem fazendo o possível para que a gente possa alavancar a nossa cidade em todos os aspectos, não só na agricultura de ser, Jorge, você perceber que a agricultura, acho que todo empresário do alimento, esse aqui, da ilha de Rarrá, mas a gente vai para o outro lado, é agricultor também. A gente pega o Armando Rodrigues, que é considerado, né, o maior empresário da nossa cidade, é agricultor também. Então eu sempre costumo dizer que nós somos 100% agricultores. Né? E que Petrolândia, toda essa renda aí, como o Demônio falou, mas eu sempre costumo em meu discurso falar que 70% de nossa renda sai realmente da agricultura, certo? E de assentamento. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração ao nosso reitor, pelo esforço que você vem fazendo, pela dedicação que você tem para ocupar, pelo que você vem fazendo em Petrolândia, porque às vezes a gente acha que tem uns 7, 8 meses, às vezes você está na orla, e vive com preocupação, vive com dedicação, você está bem, mano.
E a gente só tem que agradecer a vocês dois. Eu sei que você veio com essa força. Eu vou agradecer daqui a pouco, que Júnior tem uma dívida comigo. Mas eu vou cobrar. Então, assim, eu só tenho que agradecer pelo convite e dizer aqui a todos vocês que tudo que foi falado aqui do nosso potencial, da nossa agricultura, tanto na agricultura, hoje eu sempre venho dizendo que o nosso turismo é a menina dos olhos de ouro de Petrolândia. Certo? Aquela jovenzinha cobiçada por todo mundo, mas realmente falta ainda ser abraçada, não só pelo município, porque o município também tem perna curta. A gente vê um PIB desse aí, mas a gente sabe a estrutura, Petrolândia está pequena, mas a estrutura é enorme. A gente tem 43 escolas. Por aí você vê a responsabilidade do recurso onde ser aplicado. Né? Então, a gente tem, o que a gente vê aí são guerreiros, agricultores que são, eu considero como guerreiros. Eu disse e vou repetir, eu realmente não sou político, eu sou agricultor, estou na política porque achava e acho que a política necessita de homens que possam realmente trazer algo de melhor para as suas pessoas. E eu disse logo cedo ao nosso amigo Jorge que para ser político não precisa ser doutor não, mas ele precisa realmente conhecer a necessidade de seu povo, ele precisa conhecer a realidade de seu município e ter um certo conhecimento para que a gente possa buscar algo que mude a realidade. Né? A gente nunca foi prefeito, estamos vice-prefeito por 3 anos, mas a gente vem tentando sim buscar essa realidade. O nosso amigo Michel, infelizmente, já teve que sair. Quando ele fala do rural, isso é uma coisa que nos enche os olhos, né, José Maurício? A gente sabe o quanto vai ajudar a agricultura familiar. Quando ele fala em quitar os produtivos, a gente foi 2 assentamentos, eu estava aí fazer fica a conta aqui e dizer bem rapidinho, a gente tem 900, em torno de 900 hectares só de quitar produtivo, necessitando realmente de investimento. Isso em 2 assentamentos, a gente pode falar, de Gemadoreira e Miguel Arraes, ainda tem o Lago Azul, que isso é tudo ao lado do São Francisco, que a gente chega aí a 900 hectares, que pode ser só o quintal produtivo, que a gente fala em Caribeira. Nós temos 450 famílias nesses 3 assentamentos, e a gente pode transformar assim isso em renda. Outra coisa que a gente viu aqui, não sei se no IBGE, Jorge, diz, quando falou empresa, falou da agricultura, mas e falou do quantitativo de pessoas empregadas. Mas Petrolândia hoje também, a agricultura é responsável pelo que o pessoal está ali destacando. A gente tem hoje várias pessoas que estão trabalhando na área rural, carteira assinada, né, como agricultor, mas lá dentro da linha da agricultura, carteiras assinadas. Isso é muito importante para o nosso município. Então, eu acho que o dever de casa a gente tem que ser feito. Né? Quando eu digo que um bom político tem que conhecer a realidade, isso a gente já conhece a realidade do Petrolândia. Os entraves, né, realmente nos deixa ainda no patamar que a gente está. Mas tenho certeza que a vontade de 2 filhos de Petrolândia que está aí nessa gestão é de justamente a gente poder triplicar. É que a gente possa ver o nosso turismo realmente alavancar de uma vez por todas e a gente triplicar essa renda no turismo também. Então, podem ter certeza. Eu estou saindo daqui muito satisfeito. Muito obrigado, reitor. Muito obrigado, Fernando, por esse convite. Tenho certeza que a gente está saindo daqui com uma bagagem enorme. Que todos que estão aqui, um ótimo profissional. Jorge, parabéns, cara. Parabéns mesmo pela sua técnica de mostrar, de falar e que mostrou realmente a realidade que poucos sabem do contexto da nossa cidade aqui, ciclo de vida, que é a própria cidade de Petrolândia. Então, eu só tenho que agradecer. Agradecer a você, agradecer o Fernando, agradecer o seu Pedro, e tenho certeza que pode contar comigo em todos os aspectos, desde que esteja dentro do nosso alcance. Então, mais um abraço a todos aqui presentes, nosso amigo Maria Helena, o meu amigo Júnior, Dedé de França, pessoa que também abraça essa causa, presidente que hoje a gente vê aqui dentro do Petrolândia, o presidente de Câmara, que está inovando, né, todos os questionamentos que são feitos aqui nessa casa. É um cara que não está medindo esforço. Parabéns, né?
parabéns pelo seu trabalho de abraçar todas as causas do município e trazer aqui para a casa do povo. Isso é louvável que você vem fazendo. E todos os aspectos que eu venho para cá, todas as reuniões que eu venho para aqui, todos os convites que eu recebi, Fernando, a gente tem isso aqui, uma aula e abraçada pelo nosso presidente. Eu só quero te parabenizar, né, pelo seu trabalho, pelo esforço que você vem fazendo dentro dessa casa, que é magnífico. E mais um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus. Senhor presidente Reinaldo Alencar, passar as menções finais, depois nosso amigo Pedro e finalizar com meu amigo Jorge Barros. Gostaria de dar uma boa noite a todos. Gostaria de informar que é um prazer imenso receber todos vocês hoje aqui. Em nome de você, porque na verdade foi o Fernando o grande responsável por isso. O Normal apenas fez uma conta aí, mas ele foi o grande mentor. Sério, parabéns mais uma vez o nosso vice-prefeito aqui, o Rogério, o nosso candidato da Câmara, pelo apoio e a toda a deputada de Petrolândia, a minha amiga ali da cultura, e dizer que ele uma solução. Fazer parcerias sempre, com solução. Para fazer qualquer obra, qualquer instituição de Petrolândia, para crescer se possível. Eu sou filho de Petrolândia. Eu estou emprestado ali com o Alfonso, mas a minha raiz é daqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, obrigado. Só para finalizar minhas palavras, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, agradecer a cada um que se fez presente, principalmente pelo horário. Esse é o primeiro congresso, vai ser muito formatado para ter outros, e não da Unopar, que é uma instituição muito séria, formada por pessoas que de fato cumprem o seu papel. Eu, como tutor, meu amigo Júnior, meus amigos que fazem presente, em outros eventos, estamos aqui à disposição. Esse evento não poderia ter o brilho especial de Dedé de França, que abrilhantou aqui na casa, mostrando todo o seu desempenho, e também a minha menção honrosa ao grande profissional, que é Jorge Barros, não mediu esforço, totalmente didático, prático, íntegro, bastante conhecedor e também muito profissional. Gostaria que todo mundo aplaudisse meu amigo Jorge Barros aqui e viesse à frente antes de ele falar suas palavras. Jorge, muito obrigado. Esse evento aqui não poderia deixar de ter o seu profissionalismo, assim como os demais aqui da mídia que estão presentes. O Fernando, eu queria lhe parabenizar também pela sua disposição, pela sua inovação, né, pela sua capacidade de fazer acontecer esse evento. E tenho certeza que foi o primeiro de muitos que virão, né? E quando você me fez o convite, eu me senti honrado e vi a oportunidade também de representar o IBGE e de compartilhar essas informações que tenho certeza, por mais que vocês já ouviram falar do IBGE e até usam dados do IBGE, talvez não soubessem a gama de informações que a gente tem. Talvez tenha surpreendido alguns aqui na assistência, mas isso aqui foi só a ponta do iceberg, né? A gente tem muito mais coisa que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística pesquisa em nível municipal, estadual e, claro, nacional. Então, fico feliz de que o evento foi bem sucedido e agradeço a presença, a paciência de todos. A gente sabe que os dados assim tão específicos e técnicos, é difícil você dar uma aula, ter conseguido isso, né? Ter deixado dinâmico e, claro, assertivo para que vocês todos, independente do nível de conhecimento técnico, pudessem ter uma noção do que de fato nós coletamos e apresentamos e o que pode ser feito para ser melhorado, para se explorar ainda mais o potencial, não só de Petrolândia, mas das cidades vizinhas. Da próxima oportunidade,